bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato no YouTube. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o modelinho de número 167. Eu fiz ele na cor vermelho, vou apresentar para vocês agora. Então, pessoal, este trabalho de hoje é um desenho de uma meia margarida, que são as folhinhas, e aqui é o talo da flor, tá bom? Então, aqui vou passar as informações do barrado de hoje. Pessoal, eu fiquei aqui com 3 motivos de meia margarida. A minha quantidade de carreiras aqui foram 21 carreiras que eu gastei aqui na largura do barrado também, que ficou de 11 centímetros num fio de tex 151 100% algodão, tá? O meu pano é um tamanho de 50 por 70. Pessoal, este trabalho aqui que eu fiz, né, na videoaula, para 3 motivos, eu gastei 71 caseados, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui na descrição a quantidade de motivos e quantos caseados vocês têm que fazer para dar por exemplo, motivo são 25 caseados. Para fazer 2 motivos, 48 caseados. 3 motivos que eu fiz aqui, 71 caseados. 4 motivos deram 94 caseados, tá? Então, como é um barrado assim que ele já fica com um desenho um pouco grande, eu acho que 4 motivos já é o suficiente, dependendo se for para fazer um pano de prato, né? Mas caso vocês queiram mais quantidades de caseado, aí eu vou calcular aqui e vocês deixam aqui na descrição, né, nos comentários do vídeo, se vocês desejam, né, saber mais quantidades ou não, tá bom? Porque o múltiplo dele para calcular, para eu passar para vocês, vai ficar um pouquinho complicado, tá? Porque ele dá na metade de um desenho para contar mais tantos caseados, então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho para vocês. Então, eu preferi já deixar para um motivo 25, 2 motivos 48 caseados, 3 motivos que eu fiz 71 e 4 motivos 94 caseados, tá? Eu já preferi deixar a quantidade aqui descrita no box de informações. Gente, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material, do fio, a cor, tudo, a agulha que eu utilizo, tá? Vou deixar descrito também a quantidade dos caseados. E abaixo do vídeo aqui, como eu já mencionei, tem o setor aí, né, de comentários. Deixe o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal. Então, pessoal, eu vou organizar minha mesa para a gente começar a fazer esse trabalho e também quero fazer um agradecimento a todos aí que estão se inscrevendo, né, seguindo o canal, assistindo os vídeos, estão ajudando aí de alguma forma o canal a crescer. O meu muito obrigado a todos. E agora sim, nós vamos começar a fazer este lindo barradinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, nós vamos seguir fazendo até o final quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e o ponto alto. E no último caseado, lá do outro lado do pano, a gente tem que colocar também 4 pontos altos.
assim. Primeira carreira pronta, iniciamos com 4 pontos altos e fomos fazendo os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no final também, ó, terminei com 4 pontos altos. A segunda carreira nós vamos ter que repetir novamente os 4 pontos altos e façam 3 correntes, vira o pano e façam todos os pontos altos aqui, que são 4 de base. E vamos voltar a repetir os quadradinhos vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, em cima de ponto alto agora. Então, eu vou fazer o meu até o final. E daqui a pouquinho eu volto para a gente poder continuar o nosso barrado. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto. E lá no finalzinho, repete os 4 pontos altos, igual aqui no início. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a segunda carreira, conforme explicado no bloco anterior. Aqui no finalzinho, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Fiz mais 3 pontos altos, que é o nosso canto de borda. E aqui eu já adiantei 10 quadrados vazios, cada quadradinho separado por 2 correntes, tá? Então, eu sempre vou deixar adiantado alguns pontinhos aí. Então, eu fiz 10 quadradinhos, agora eu tenho que fazer 10 pontos altos. Então, contando com esse aqui, ó, eu vou fazer o segundo, o terceiro ponto, o quarto ponto em cima do ponto de base. Então, sempre dentro dos quadradinhos, eu vou ter 2 pontos altos e um ponto na base. Então, eu preciso de 3 quadrados para totalizar 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, fiz 3 quadrados vazios e agora eu tenho que novamente fazer 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um ponto na base, tá? Vamos usar aí 3 quadrados de base. Depois eu tenho que fazer, pessoal, um total de 14 quadradinhos. Vamos fazer agora 2 correntes, ponto alto e 14 quadrados. Então, aqui eu terminei a terceira carreira com 4 pontos altos aqui no início, 10 quadrados vazios, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 14 quadradinhos vazios, depois eu já comecei a repetir aqui a sequência do nosso desenho, que são os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui 14 quadradinhos, e aqui já é repetição de mais um desenho. Depois aqui dos 10 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, o início da diferença do final, por causa da posição da flor, que ela fica de lado, tá? E na quarta carreira aqui, ó, já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e adiantei, pessoal, aí os 3 pontinhos de borda. E fiz mais 1, 2, 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui no quarto quadrado de base, eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro, completei todos os pontos de base. Aqui do lado oposto, eu coloquei também 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, aqui nós ficamos com 16 pontos altos no total, um quadrado vazio separado por 2 correntes e do lado oposto também, ó. Fiz a mesma coisa aqui, 16 pontos altos. E agora aqui nós temos que completar de quadradinhos. Então, é só fazer 2 correntes e o ponto alto. Então, a gente tem que fazer 12 quadrados agora, tá? E depois repete essa sequência aqui dos pontos que eu acabei de explicar. Então, assim, eu terminei a quarta carreira, só para relembrar, inicial aqui 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 16 pontos altos, um quadrado vazio, 16 pontos altos, e aqui eu coloquei 12 quadradinhos vazio
para fazer a divisão de um desenho para o outro. Então, assim, eu fui fazendo até o final do meu pano. Aqui, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Observe que eu estou do lado avesso do pano. Agora, para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas. Já virei aqui o meu trabalho, já fiz também mais 3 pontos altos e repeti novamente os 9 quadradinhos aqui vazio, tá, pessoal? Então, agora, a carreira de número 5, ela vai ser a repetição da carreira de número 4. Então, vocês vão colocar ponto alto sobre ponto alto, que são os 16, né, pontos altos aí, que nós fizemos da carreira anterior. Depois, vão repetir o quadradinho, mais 16 pontos altos, e repetir aqui os quadradinhos vazios, tá? E o finalzinho faz igualzinho como foi terminado aqui, com os 3 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. E para adiantar, a 6ª carreira também vai ser repetição da 4ª carreira, tá? Então, a 4ª, a 5ª e a 6ª carreira, elas são iguais. Então, quando eu voltar, eu já venho na 6ª carreira, para poder a gente continuar aí o trabalho. Aí eu mostro para vocês. Então, pessoal, aqui eu terminei a 6ª carreira, conforme eu expliquei para vocês, né? Que seria a repetição aqui da 4ª. Nós fizemos a 5ª carreira, que foi a repetição da 4ª, e a 6ª carreira, que foi também a repetição da 4ª ou da 5ª carreira. Tanto faz porque é igual, tá? Então, assim, eu fui fazendo conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu já dei uma adiantadinha na próxima carreira. Depois que eu fiz aqui os 16 pontos altos, no finalzinho aqui eu fiquei com 3, 6, 9 quadradinhos vazio e 4 pontos altos aqui. Para a 7ª carreira, eu já subi 3 correntes, virei o meu trabalho. E aqui, pessoal, eu já fiz os 4 pontos alto total aqui, né? Contando com as 3 correntinhas iniciais. E aqui eu fiz os quadradinhos vazios, fiquei com 10, ó, 3, 6, 9 e 10, porque eu aumentei um quadrado aqui. Então, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto e no total aqui eu tenho 13 pontos altos. Um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui também 13 pontos altos. Aqui no finalzinho eu fiz 2 correntes e no último ponto de base aqui, ó, eu coloquei um ponto alto. Aqui nós ficamos com 3, 6, 9, 12, 13 quadrados e aqui a gente tem que fazer mais um para dar 14 quadradinhos aqui de separação. E conta o terceiro ponto de base. E a partir daqui, pessoal, já é repetição, vocês vão colocar os 13 pontos altos. Igual aqui, vocês vão colocar aqui, quadradinho vazio, depois mais 13 pontos altos e repetir aqui os 14 quadradinhos, tá? Então, façam aí que eu já volto. Terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Dúvidas, só voltar um pouquinho na explicação. Aqui eu já adiantei a próxima carreira. Então, aqui no finalzinho da 7ª carreira, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui do cantinho de borda. E fiz aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O 5º quadrado, eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, portanto eu fiquei aqui com 5 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com um quadradinho vazio separado por 2 correntes e aqui 10 pontos altos. Aqui 2 correntes, terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, tá? E aqui eu completei mais um e outro quadradinho. Então, eu fiquei com 3 quadrados vazios. Aqui, ó, eu tenho um total de 13 pontos altos, sendo que eu coloquei um ponto na base
e 2 dentro do quadrado, um ponto na base, 2 dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos, e aqui na separação dos quadradinhos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados, tá? Aqui já começa esta situação aqui, ó, tá? Para você colocar o quadradinho no terceiro aqui ponto de base, né? O ponto alto, aliás, aqui no terceiro ponto de base, com as duas correntinhas aqui em cima de separação. E aqui são os 10 pontos altos que você vai ter que fazer esta sequência aqui nos demais desenhos, tá bom? Vou fazer o meu, já volto. Terminei então, pessoal, a carreira de número 8. Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho aí na explicação, que eu já falei aí a colocação dos pontos. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu trabalho, chegando aqui, ó, no finalzinho aqui. Depois que eu coloquei aqui os 13 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, ó, eu subi 3 correntinhas. Aqui nós já vamos para a carreira de número 9. Viro o trabalho, já fiz aí os mais 3 pontos altos, né, que é o ponto de borda. E adiantei aí 3 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. Aqui dentro, ó, deste quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos. Repeti todos os pontos de base, do lado oposto também, ó, coloquei 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 19 pontos altos, 3 quadrados vazios, sendo que o terceiro eu fiz 2 correntes e no terceiro aqui ponto de base eu coloquei um ponto alto. Total aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, coloquei um ponto alto aqui no terceiro ponto de base e fiz mais um quadradinho aqui. E depois eu coloquei aqui, eu fechei o quadrado, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui, tá? Um quadradinho cheio, que a gente pode dizer também. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui, pessoal, ó, já é esta repetição aqui para colocar os 19 pontos altos, tá? E fazer esta sequência aqui, ó, que eu acabei de explicar nos demais desenhos aqui, tá bom? Do pano. Então, é só fazer assim, que eu já vou mostrar o meu. Pessoal, voltei aqui antes de terminar o trabalho. Mais uma vez, eu não sei o que aconteceu, acho que meu celular tá dando problema, ele não tá gravando. A parte da explicação do início da carreira de número 10 não gravou, então, aí na sequência eu explico a carreira de número 9, que é essa aqui, ó, que tem 19 pontos altos, 3 quadrados vazio, depois 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Do lado oposto são 2 quadradinhos, tá? E 4 pontos altos aqui. E a divisão é 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Então, assim eu fiz até o final, ó. Estamos pelo lado direito aqui do trabalho. Então, aqui, ó, é a carreira de número 9. O final dela, ó, depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí, a 10ª carreira que eu achei que tinha gravado, não gravou. Aí eu vou explicar para vocês, depois tem a sequência, tá bom? Então, vamos virar aqui o trabalho, ó, faz 3 correntes, vira aqui o trabalho. E aqui, ó, onde que a régua tá marcando, é a 10ª carreira, tá bom? Ó, vou ampliar aqui um pouquinho. Então, pessoal, depois que você fez as 3 correntes, virou o trabalho, fez aqui, ó, 3 pontos altos, vocês façam 3 quadrados vazios, tá? Aqui, ó, vocês vão repetir todos os pontos de base, vão colocar mais 2 dentro do quadradinho aqui, ó, abaixo e 1 aqui na base. Então, aqui a gente ficou com 7 pontos altos aqui. Aí, fazemos aqui 2 quadrados vazios, sendo que o segundo quadradinho, ó, eu faço 2 correntes. No terceiro aqui, ponto de base,
eu fecho um ponto alto aqui, ó. Depois eu completo mais 3 pontos, fico com 4 aqui no total. Faço um quadrado vazio, faço 4 pontos altos, 2 correntes aqui, no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio, né? Depois faço mais 2, 3 quadradinhos, eu fico aqui. Aqui, ó, eu fiz um ponto alto que eu fechei esse quadrado, coloquei 2 pontos altos aqui e fiz toda esta extensão aqui, ó, de ponto alto. Aí aqui eu fico com 22 pontos altos, tá bom? Ó, desta maneira aqui, tá? E aqui na divisão são 6 quadradinhos vazios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Me desculpem mais uma vez, eu vou ver o que tá acontecendo, que eu perdi essa parte aí da explicação, mas como eu não terminei aqui ainda, né, o barrado, eu preferi voltar e mostrar para vocês aqui a explicação, tá? Então, ó, aqui são 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e aqui 3 quadrados vazios, e aqui eu tenho 22 pontos altos aqui, tá bom? E então aqui, pessoal, a 10ª carreira. Dúvidas, volta lá um pouquinho o vídeo, tá? Para ver a colocação dos pontos. Aqui já tem uma carreira adiantada, eu vou explicar para vocês. Então, aqui, depois dos 22 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já adiantei 3 pontos altos e repeti também os 3 quadradinhos vazios aqui, ó. Aqui, pessoal, eu pus ponto alto sobre ponto alto. Neste último quadradinho de base aqui, eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, eu fiquei com 25 pontos altos. Fiz um quadrado vazio. Neste quadradinho aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro. Completei aqui o restante dos pontos, né? Sobre ponto, coloquei mais 2 pontos altos aqui e completei aqui o restante dos pontos. Então, eu fiquei com um total de 13 pontos altos, 13 pontos altos aqui. Fiz aqui um outro quadradinho vazio e aqui dentro, ó, deste quadrado, eu coloquei 2 pontos altos. Contando todos os pontos aqui, eu fiquei com 10 pontos altos, tá? Então, aqui os quadradinhos de separação de um desenho para o outro ficaram 6 quadrados. A partir daqui, já é esta repetição de colocar os 25 pontos altos e fazer esta sequência aqui nos demais desenhos aqui do nosso trabalho, tá? Então, é só seguir a explicação direitinho. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, olha bem direitinho a colocação dos pontos, tá? Que aí eu já volto. Aqui eu terminei a carreira de número 11, qualquer dúvida é só voltar um pouquinho na explicação. Aqui é o segundo desenho. Pessoal, observe que tá dando umas ondinhas assim, ó, mas conforme você for trabalhando as carreiras, né, ele vai estabilizando, tá? Isso também depende muito da tensão do ponto, do espaço aqui dos caseados que você deixou, tá bom? É só umas dicas que eu tô passando para vocês. No meu caso aqui, meu ponto é muito apertado, então ele costuma dar assim, né, umas ondinhas, mas conforme eu vou trabalhando, ele estabiliza depois, bem tranquilo. Então, eu fui fazendo aqui até o final, ó, 10 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, eu já fiz aqui os 3 pontos correntinha, né, mais 3 pontos altos, para poder fazer o cantinho de borda, e fiz mais 3 quadrados vazios. Repeti os 10 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 37 pontos alto. Aqui dentro deste quadrado, ó, 2 pontos altos que eu coloquei, tá? Então, deu 37 aqui pontos alto. Quando chega aqui, ó, no finalzinho, depois dos 37 pontos alto, aí você vai fazer os quadrados vazios, que são 2 correntes e o ponto alto, 2 correntes e o ponto alto. Aí, nós vamos fazendo aqui.
até chegar o outro motivo. Certo, ó. Então, chegou aqui, a gente já vai repetir de novo, ó, os 10 pontos altos. Deixa eu estender aqui. Esta parte aqui, ó, dos 10 pontos altos, ó, já é aqui no início que nós temos que fazer esta sequência aqui, tá? Os 10 pontos altos aqui, o quadrado vazio, depois 37 pontos alto, tudo em cima aqui desses pontos de base. E depois fazer os quadradinhos vazios, que são um total de 3, 6, 7. E é só seguir fazendo essa sequência aqui que dá certinho, tá bom? Aqui a carreira de número 12 ficou pronta aqui com a colocação dos pontos. Como eu expliquei no bloco anterior, se ficou alguma dúvida, é só voltar na explicação. Então, eu fui fazendo assim, ó, por toda a extensão aqui do meu pano. Aí, chegando aqui no final, depois dos 37 pontos alto, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos, né? Lembrando que aqui no finalzinho é só fazer 2 correntes e colocar um ponto alto no último ponto de base. Então, 4 quadrados e 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aqui mais 3 pontos altos. Pessoal, aqui eu adiantei 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Eu preciso aqui de mais 8 quadradinhos para ficarmos com 12, ó. Então, eu faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base e faço um ponto alto, ó. Terceiro ponto de base, um ponto alto, sempre 2 correntes, tá, pessoal? E terceiro ponto de base para fazer um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. Então, total aqui eu preciso de 12 quadrados. Então, vamos fazendo aqui, eu já vou contar para ver quantos que já deram. Sempre terceiro ponto de base. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Faltam 2 quadradinhos, terceiro ponto de base. E aqui o último. Então, eu fiz aqui, ó, total de 12 quadradinhos, e agora eu tenho que fazer 13 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 pontos altos, e vamos fazendo aí até chegarmos aí a 13 pontos. Fiz aqui os 13 pontos altos, faço 2 correntes aqui agora, e a gente faz, aliás, um quadrado vazio, assim. E aqui eu preciso colocar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já vou fazer o segundo ponto, o terceiro. Então, aqui eu coloquei, pessoal, os 10 pontos altos, tá? Aqui, pessoal, é a divisão de um motivo para o outro. E esses quadradinhos em cima aqui dos pontos altos de base já é esta repetição, tá? Então, aqui, ó, no total, nós vamos precisar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 quadradinhos, tá? Aqui no meio do nosso motivo, porque aqui é o canto, né? Nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui aumenta por causa aqui dos quadradinhos, né? Da divisão. Então, aqui nós ficamos com 3, 6, 9, 12, 15 quadradinhos, tá bom? E agora aqui é só colocar aqui, ó, os 13 pontos alto, quadrado vazio e repetir os 10 pontos alto. Aqui então, pessoal, eu terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar a explicação, tá? Então, aqui, no finalzinho da carreira de número 13, depois que eu fiz aqui os 10 pontos alto, eu coloquei 3 quadrados vazios, cada quadradinho separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na 14ª carreira, eu já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz meus 3 pontos altos aí, né, que é o cantinho de borda. Aqui, ó, já estamos do lado avesso do pano. Então, aqui eu repeti os 3 quadradinhos e aumentei mais um aqui. Eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base e eu coloquei um ponto alto.
Então, aqui, pessoal, eu fiquei com 7 pontos altos, né, que eu completei. Repeti o quadradinho vazio aqui, tá, ó. E aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto. E aqui, no total, eu tenho 37 pontos alto, tá bom? E dentro dos quadradinhos aqui, ó, sempre 2 pontos alto e um na base, tá? Eu fui colocando sempre 2 pontos alto e um aqui na base. Ó, 2 pontos alto na base, 2 pontos alto na base, e assim eu fui fazendo até atingir 37 pontos alto. E aqui na divisão, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, porque aqui já começa a repetição aqui, ó. Para eu fazer 2 correntes aqui, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e completo total 7 pontos alto. E tem que fazer essa sequência toda aqui nos demais desenhos, tá bom? Então, ó, ele já tá começando a estabilizar, tá vendo? Ó, ele tá bem pouquinho ondulado agora. E é só seguir fazendo esta sequência que eu acabei de explicar nos demais desenhos que eu já volto. Aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 14, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui foram 7 pontos altos e aqui 37 pontos altos aqui, tá? Os quadradinhos de separação, que foram 8, 2, 4, 6, 8, e assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do trabalho. Aqui no finalzinho, depois dos 37 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no cantinho de borda. Na carreira de número 15, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e já fiz mais 3 pontos altos aqui, ó, para fazer o cantinho de borda. Depois eu fiz 3 quadrados vazios. Neste quadradinho aqui, ó, de base, eu coloquei 2 pontos altos. Depois fui colocando ponto alto sobre ponto alto até ficar com 25 pontos altos aí, tá? Ó, então ficou desse jeito aqui, a carreira de número 15. Agora que nós precisamos colocar 5 quadrados vazio em cima desses pontos de base. Então, ó, 2 correntes e conta sempre o terceiro ponto de base e coloco um ponto alto, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e assim vai fazendo os pontinhos aqui, ó. Então, eu já fiquei com 5 quadrados aqui. Agora, eu preciso pôr aqui, ó, 2 pontos altos, um ponto na base. E completo aqui mais 3 pontos altos para ficarmos com 7 no total aqui, certo? Ó, então, a carreira de número 15, o início está ficando assim. Agora, a gente tem que fazer quadradinhos vazio. Então, 2 correntes, ponto alto, ó, terceiro ponto de base, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu preciso de 3, 6, 7, 8 quadradinhos. O próximo aqui a gente já vai preencher com 2 pontos altos, um na base, e vai terminar de completar aqui, ó, igual a este lado aqui, para ficarmos com 25 pontos altos. Depois é só fazer essa sequência aqui e continuar o trabalho. Aqui eu já terminei a carreira de número 15. Conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a colocação, a sequência dos pontos. Qualquer dúvida é só voltar lá um pouquinho na explicação, e assim eu fui fazendo, olha, em cada flor aqui do meu trabalho. Aqui no final da carreira de número 15, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 16, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, repeti novamente aqui, ó, os 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, ó, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, e dentro destes quadradinhos aqui, ó, que são 4, eu coloquei 2 pontos altos dentro dele e um na base. 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos, um ponto na base, 2 pontos altos e um ponto na base.
fiquei com 19 pontos alto aqui, tá? Fiz aqui um quadrado, 2 quadrados. O segundo quadrado, eu fiz 2 correntes e contei aqui, ó, na base, 1, 2, 3 e coloquei um ponto alto. Depois eu completei todos os pontos aqui de base e fiquei com 22 pontos alto, tá? E aqui eu repeti os quadradinhos da separação de um desenho para o outro. Fiquei com 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. A partir daqui, pessoal, já é a repetição aqui, ó, desse início aqui, que temos que colocar 19 pontos alto, certo? E depois é só seguir fazendo essa sequência nos demais desenhos, tá? Ó, o barrado ele já tá estabilizando, ó, conforme vai trabalhando, tá? Então, eu vou terminar aqui a carreira de número 16, para eu poder explicar a próxima carreira. A carreira de número 16 aqui já ficou pronta, conforme eu expliquei a colocação dos pontos no bloco anterior. Fui fazendo por toda a extensão aqui do barrado, chegando aqui no final, ó, depois dos 22 pontos alto aqui, ó, esta carreira de baixo, eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazio aqui na carreira de número 16 e o finalzinho 4 pontos alto. Na carreira de número 17, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já repeti, né, os pontos aqui de borda, os quadradinhos que são separados por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu fiz um total de 19 pontos alto, tá bom? É só ir fazendo e contando 19. Aqui eu fiz 2 correntes e no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto. Aqui eu fiz outro quadradinho, 2 correntes, ponto alto. Dentro deste quadrado de base eu acrescentei 2 pontos altos. E o total aqui, ó, de pontos altos, eu tenho que ter 16 pontos altos. Aqui, 2 correntes, no terceiro aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto, completei mais 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, essa é a sequência da carreira número 17. E aqui a gente repete os quadradinhos, que eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 7 quadrados agora, tá? E a partir daqui já é repetição aqui do início, que nós temos que colocar os 19 pontos altos. A gente vai colocar aqui e vai seguir esta sequência aqui do trabalho de hoje. A carreira de número 17 já está pronta, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Dúvida, pessoal, é só parar um pouquinho o vídeo, ver a colocação dos pontos. Ah, essa linha vermelha tá cheio de pontinho branco. Então, voltando aqui, é só olhar direitinho aqui. No finalzinho aqui da carreira de número 17, ó, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 18, eu já subi as 3 correntes, virei aqui, ó, o trabalho e já fiz mais 3 pontos alto aqui, o cantinho de borda. Aqui eu fiz apenas 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui, o próximo quadrado de base eu preenchi com 2 pontos altos e um na base, então aqui eu fiquei com 4 pontos altos no total. Aqui eu fiz um quadradinho, fechei aqui. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados. O quarto quadradinho aqui, eu fiz 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto. Pessoal, aqui eu fiquei com um total de 16 pontos alto aqui, tá bom? E assim, no quadradinho aqui de base vazio também, ó, 2 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro dos quadradinhos. 16 pontos aqui no total. Fiz aqui um quadrado vazio, o segundo a mesma coisa, 2 correntes e conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto. Aqui eu fiquei com 13 pontos altos, no finalzinho aqui, ó, eu fechei um quadradinho também no terceiro ponto de base,
E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazio. Aqui, pessoal, ó, os 4 pontos altos já é esta repetição aqui. Então, vocês vão seguir, ó, esta primeira sequência que eu expliquei e vão fazer aqui nos demais desenhos do barrado aí que a gente tá aprendendo, tá bom? Então, é só fazer essa sequência que eu já volto. Finalizei, então, a carreira de número 18, conforme eu expliquei para você a colocação dos pontos. Aqui nós ficamos com 16 pontos e aqui com 13 pontos, tá? É só olhar lá na explicação, no bloco anterior, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu pano. E aqui no finalzinho da carreira de número 18, depois dos 13 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e no final 4 pontos altos. Para a carreira de número 19, pessoal, olha, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, adiantei aqui mais 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui, ó, nós vamos ter que fazer tudo de quadradinho vazio, tá? Só esse último aqui, ó, que nós vamos preencher com 4 pontos altos. Então, esta aqui, ó, é só fazer 2 correntes e contar aqui o terceiro ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntes, conta aqui terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, conta aqui ó, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. E assim, olha, nós vamos fechando os quadradinhos. Aqui faz quadrado em cima de quadrado normalmente. Aqui, ó, em cima dos pontos, a gente volta a fazer 2 correntes e contar o terceiro de base para poder fazer, ó, 1, 2, 3. Para fazer o ponto alto, fechar um quadrado vazio, 1, 2, 3. E assim a gente segue fazendo, ó. Aqui os pontos altos de base já terminaram e a gente continua ainda a fazer os quadradinhos, ó. 2 correntes e vai. Faz o ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E aqui o último quadradinho, né? E depois dele, a gente tem que fazer um total aí de 4 pontos altos aqui. Olha, então, nós ficamos aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 quadradinhos aqui, tá? Agora, aqui, pessoal, é a mesma coisa, ó. Vocês vão continuar fazendo os quadradinhos, aí quando chegar em cima desta base, vocês vão fazer igual aqui, ó. Vão colocar 1, 2, 3, 4 quadrados vazios em cima desta base, tá bom? Aí, repete esses quadradinhos e quando chegar em cima desta outra base, que é aqui, ó, vão ser 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Só para vocês não se perderem a quantidade de quadradinho que vai ficar em cima das bases aqui. É só olhar aqui com os 20 quadradinhos, 4 pontos altos e aqui continua fazendo a mesma coisa. E aqui, ó, depois dos 4 pontos altos, aqui em cima você vai fazer um quadrado vazio, aí aqui é um quadrado cheio. Então, eu vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês. Aqui, a carreira de número 19 ficou pronta, conforme eu expliquei a distribuição dos quadradinhos. Aqui, os 4 pontos altos, fiquei com 20 quadrados aqui, tá, pessoal? Depois aqui, ó, destes 4 pontos altos, aqui fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tá? Aqui dá diferença por causa dos quadradinhos que já tinham aqui, tá? Então, e aqui também, ó, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Aqui no finalzinho eu fiz 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no final. Na carreira de número 20, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho e fiz os 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Fiz aqui ó, um quadrado vazio
E aqui eu fiz os 4 pontos altos. Aqui é como se fosse o talinho da flor, tá? Esses pontos aqui na diagonal. E aqui, pessoal, a gente começa a repetir de novo, tá? Os quadrados, quadrado em cima de quadrado. Aqui, ó, a gente continua fazendo os quadradinhos. Essa é a última carreira que a gente vai colocar esses 4 pontos altos. A próxima vai ser toda de quadradinho. Então, aqui, ó, eu faço 2 pontos altos. E faço aqui, aliás, né, faço 2 correntes, o ponto alto. 2 correntes aqui, ó, o ponto alto. E quando chega próximo aqui, ó, o último quadradinho, né, eu coloco os 4 pontos altos aqui. E assim a gente continua colocando os quadradinhos, ó, tá? Então, o início ficou assim, aí fizemos os quadradinhos que deram 22, vamos conferir de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, isso aí. Aqui também vão dar 22 quadradinhos, esse último aqui nós vamos preencher. E aqui é só repetir todos os quadradinhos aqui da carreira e fazer aqui no finalzinho os 4 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto aqui pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, a carreira de número 20 eu já terminei, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui, ó, estamos no lado avesso do pano, ó, pela bainha, né? Dá pra observar. E agora a gente vai fazer a última carreira, ó. Então, eu fui fazendo, ó, os 4 pontos altos, quadradinhos vazios. E aqui no final, né, a gente terminou tudo com quadradinho e os 4 pontos altos aqui. Agora, para a próxima carreira, subam as 3 correntinhas, virem o pano. Ó, viemos para o lado direito agora do pano, onde a gente vai dar o acabamento. Então, aqui eu faço mais um ponto alto. Eu fico apenas com 2 pontos altos, vou fazer 3 correntes. Aqui, pessoal, ó, no segundo ponto de base, ó, introduzo a agulha, bem aqui, ó, na pontinha dele aqui, ó. E vou fazer uma tirada aqui, ó, de uma vez, tá? Pra gente fazer um picô. Tira tudo junto. Aí, eu volto aqui, ó, nesse mesmo ponto, no caso aqui, no quarto ponto de base, ó, e faço um ponto alto, tá? Nós vamos fazer um acabamentozinho de picô aqui. Aqui, ó, a mesma coisa, 2 correntes, a gente faz, laça a linha na agulha, ó, pega, ó, essa alcinha e pega a próxima aqui, ó. Ficamos com 3 laçadas na agulha, tira tudo junto aqui para fazer o picô. E faz um ponto alto. Certo, ó, 2 correntes, laça aqui, pega, ó, essa alça e essa aqui, ó, puxa o fio, ó, eu fico com 3 laçadinhas, tira tudo de uma vez. É só um acabamento aqui para fazer um quadradinho vazio, em cima dele um picô, para ficar bem bonito o nosso trabalho, ó. Então, tá ficando assim. Deixa eu ver se melhora um pouquinho a imagem. Ó, então, vamos lá, ó. 2 correntes, laça a linha aqui na agulha, pega aqui, ó, na base do ponto alto, traz o fio aqui pra frente, 3 laçadas na agulha, tiro tudo junto. E fecha aqui, ó, um ponto alto, tá? Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui um pouquinho mais pra vocês observarem. 2 correntes, pego aqui, ó, essas 2 laçadinhas, puxo aqui, fico com 3 argolinhas na agulha, tiro tudo junto. E venho aqui e fecho um ponto alto. Olha, então tá ficando assim. 2 correntes, ó, laça a linha na agulha, passa aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto de base, traz pra frente, ó, 3 laçadas na agulha, tira tudo junto. Eu costumo dar uma puxadinha assim, ó, pra poder fazer um bolinho aqui em cima, assim.
para dizer que é o picô. Então, é isso, pessoal. O acabamento agora é só fazer 2 correntes, introduz a agulha aqui no ponto de base, traz para frente, 3 laçadas, tira tudo junto. E fecha aqui, ó, o ponto alto, certo? Vou estender aqui um pouquinho na mesa, ó. Então, ele vai ficar assim, o trabalho, ó. Vai ficar assim. Aí, vocês vão fazendo o seu desta maneira, com as 2 correntes, vem na base, laça a linha, 3 argolinhas na agulha, fecha o picô, vou fazer mais um aqui. Então, aqui agora é assim, ó, 2 correntes, laça aqui a linha na agulha, e vem aqui na base do ponto, ó, puxo o fio pra frente, fiquei com 3 laçadas, aí eu vou e tiro tudo junto. Aí eu pego e introduzo a agulha no próximo ponto e faço um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer o meu mais um pouco aqui, aí chegando lá no final, eu venho pra gente terminar igual aqui o início, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu fui fazendo, né, conforme explicado no bloco anterior, os quadradinhos com a base em picô. Eu fiz aqui, ó, inclusive por cima aqui dos 4 pontos alto aqui, ó, também, ó, fiz o quadradinho vazio com o picô por cima, tá? E assim, eu fui fazendo aqui, ó, por toda a extensão do meu pano, e aqui no finalzinho, ó, nós vamos terminar junto. Ó, terminei aqui com um ponto alto, vou fazer 2 correntes. Aqui na base, ó, eu coloco o picô. Coloco aqui, ó, no próximo ponto. Faço aqui outro picô, 2 correntes, laça a linha na agulha, passa aqui na base do ponto alto e fecha aqui as 3 laçadinhas, ó. E aqui, ó, nos 2 últimos aqui, ó, tem o segundo, ó, o terceiro, no caso, ponto de base, eu ponho um ponto alto. E o quarto aqui, ponto de base, eu também ponho um ponto alto aqui. Tá, ó, então, nós terminamos aqui o trabalho, é só fazer uma corrente, alongar o fio e cortar. Cortei a linha aqui, depois é só pegar esse fio no avesso do trabalho, passa aqui por dentro dos pontos e dá mais uns nozinhos para arrematar para ele não soltar, tá? Para ficar bem reforçadinho. Então, pessoal, olha, este é o trabalhinho de hoje que eu queria trazer para vocês, essa florzinha de lado aqui. Aqui são as pétalas dela e aqui é o talinho, tá? Então, no meu pano aqui deram 3 florzinhas. Então, pessoal, este seria o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem no meio do vídeo aí que eu perdi uma parte da gravação e vim explicando para vocês já com algumas carreiras prontas. Mas, pessoal, quero agradecer a todos que estão aí acompanhando o canal, que estão se inscrevendo, tá bom? E se você já gostou, deixa o seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal.